Mais recentemente, como vocês sabem, esse assunto ficou exacerbado pelo caso da gravidez de uma menina de 10 anos que vinha sendo estuprada pelo seu tio desde os 6 anos de idade. E ela então engravidou, a gravidez foi descoberta depois de 5 meses, e um juiz do Estado do Espírito Santo autorizou o aborto, mas os médicos do primeiro hospital onde ela foi levada no Espírito Santo, eles se recusaram a fazer, e se valendo de uma cláusula de exceção que existe em algum código de conduta, que permite que o médico, por questão de consciência, até um certo tempo da gravidez, ele não execute o procedimento. Mas aí então a criança foi trazida aqui para o Recife, onde o aborto foi realizado por um médico que já é conhecido por ter feito esse tipo de procedimento antes. Há pouco tempo atrás ele fez isso com uma menina de 9 anos, que era daqui do interior de Pernambuco. Então ele já era conhecido por ser, na expressão que se usa, né, abortista, geralmente o título que se usa para esse tipo de médico. E o caso movimentou as redes sociais, ajuntou inclusive uma multidão diante lá do hospital. Infelizmente vazou-se onde a menina estaria, quem era a menina, todo o caso acabou sendo vazado, nunca deveria ter sido feito. E aí ativistas dos dois lados, pró-vida e pró-aborto, se juntaram lá para gritar palavras de ordem diante do hospital, não melhorando a situação, só contribuindo realmente para tornar a situação ainda mais crítica. E depois da realização do aborto, muitos comemoraram como se fosse uma vitória, inclusive com lágrimas nos olhos, chorando de alegria porque o aborto havia sido realizado. Outros também tinham lágrimas, mas era de tristeza. E esse fato levanta algumas questões antigas e outras mais recentes. Por sua doutrina, regra de fé e prática, a Igreja Presbiteriana do Brasil manifesta-se contra a legalização do aborto. Havia um movimento para legalizar o aborto por qualquer causa, bastava que a mãe pedisse. Então, a IPB se pronunciou dizendo que ela é contra a legalização do aborto em qualquer caso, com exceção do aborto terapêutico, quando não houver outro meio de salvar a vida da gestante. Então, daqueles 3 casos que a lei brasileira permite, não é que permite, né, que ela não vai punir se acontecer, a nossa denominação se posicionou dizendo: nós só aceitamos num caso, que é quando realmente estiver em jogo esse dilema difícil para o qual não há uma solução possível, ideal, né, uma solução ideal possível. Lembra o que eu falei no início? Estamos num mundo quebrado, tão quebrado que vai chegar uma situação dessa, você vai ter que escolher entre a vida dos dois. Então, nesse caso, a opção seria pela mãe, quando chegar uma situação dessa. Essa é a posição da Igreja Presbiteriana do Brasil. Atualmente, ela não mudou, essa posição foi tomada antes de 2012. Em 2012, o Supremo Tribunal Federal tratou do caso da anencefalia, mas a nossa igreja não mudou a sua posição, não considerou esse caso como sendo um caso que justifica. E aí, naturalmente, vocês vão querer saber o porquê, né, dessa posição da Igreja Presbiteriana do Brasil. Então, eu vou tentar explicar aqui. Então, esse princípio, eu poderia citar outras situações na Bíblia, ele é um princípio que em ética se chama a opção do mal menor, e que é o caso, como eu disse, guardado as proporções, porque não estamos falando de mentira aqui, né, estamos falando de uma coisa muito mais grave, mas esse é o princípio. No caso da mãe, ela pode ter outros filhos, e se ela já for mãe de filhos, ela tem gente que depende dela. Vamos supor que seja o caso de uma senhora que tem já, uma mãe que tem 2 filhos, ela foi estuprada, não é? Ou então teve alguma situação em que a gravidez, eu não estou falando do estupro, a gravidez ela se tornou complicada, ameaçando de fato a vida dela. Então, se optar para salvar o menino, você vai matar a mãe ou deixar a mãe morrer, e tem 2 filhos que dependem dela. Então, a opção pela mãe é pragmática, não é? Porque é o menos complicado e é o que vai acarretar menos dano. Então, mesmo com tristeza, então, seria o caso de salvar a mãe.